Amados irmãos, netos internautas, retomamos a nossa reflexão sobre o tema a redenção da igreja no escopo da profecia, e nós dizemos na última fala que retomaríamos a partir do verso 19 da primeira epístola, da segunda epístola do apóstolo Pedro, e ali ele segue a última referência ao dia de Cristo no Novo Testamento. Eu gostaria de observar exatamente este fato interessante, porque deste ponto em diante, o dia de Cristo encerrará automaticamente depois dos 7 anos das bodas do Cordeiro. E o dia do Senhor que iniciou, ao ser arrebatada a igreja, porque Israel automaticamente no princípio de dores, o anticristo já se manifestará, o falso profeta agora surgirá, a aliança será feita, mas também será quebrada, e as nações, elas passarão o período da angústia de Jacó. Mas é interessante observar, nós vamos retornar ao texto da segunda epístola, no verso 19, o apóstolo diz: temos muito firme a palavra dos profetas. Toda revelação, toda doutrina, todo ensinamento deve estar baseado na palavra de Deus, e não na mentalidade humana. Por mais que o obreiro, o pastor, o educador cristão tenha um conhecimento severo da palavra de Deus, deverá estar baseado na Bíblia. O apóstolo está basando exatamente a sua pregação, a sua mensagem, o seu ministério, o conteúdo, a veracidade da sua mensagem, da pregação do Evangelho, da palavra dos profetas, no testemunho de Jesus que esteve presente. Se temos no fim a palavra dos profetas, a qual bem fazem estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Veja que outra vez aparece a construção acris, ou até acris em grego. E essa construção, ela é riquíssima, porque ela enriquece a interpretação. Ela dá a ideia de término. De término do quê? De término de tudo relacionado à nossa vida de fé, porque daí em diante vamos viver uma missão, vamos estar sempre com o Senhor, vamos vê-lo face a face, vamos vê-lo como Ele é. Deixa o apóstolo estar dizendo, até que o dia esclareça. Que dia? O dia de Cristo. E a estrela da alva apareça em vossos corações. Aqui nós precisamos observar um pouco mais de atenção que essa estrela da alva não é a estrela da manhã de Apocalipse 22, 16. E é interessante observarmos que aqui é a estrela que governa o novo dia da eternidade. Vejam, o dia de Cristo é mencionado em conexão com a palavra profética que havia muito negra, até que o dia clareie. Interessante que o dia clareie é dia algazon. A língua grega, ela é rica, porque nos ajuda a ir além da língua portuguesa. Portanto, temos um pouco mais de recursos, um pouco mais de mecanismos, de ferramentas próprias do texto original, para entendermos o que está sendo nos passado pela revelação do Espírito através do apóstolo, do veterano Sérgio de Cristo. Voltando aqui, é brilhar, alvorecer. Estrela da alva é o fósforo, é a estrela diurna que governa um novo dia de Jesus Cristo em nosso coração. E se cumprirá literalmente no nosso mundo interior. Ou seja, tudo que hoje me é difícil de entender, porque parece que há um véu no meu entendimento e muitas das revelações que eu gostaria de penetrar, sabe, de aprofundar, e que às vezes eu não consigo. O dia que o apóstolo está dizendo, até que o dia esclareça ou aclareie
algumas referências que mostram esse contrariso. Eu quero levá-los para a segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Depois, se me permitir, voltaremos à segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, verso 18. Quantas vezes nós lemos e às vezes fica aqui um pequeno esclarecimento, mas veja o que o apóstolo está dizendo. E para a gente poder entender, nós vamos ler a partir do verso 17, no capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O apóstolo prossegue no verso 18, que eu quero tomar para formar uma sustentação referencial ao texto primeiro. Mas todos nós, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que é essa transformação? O que é exatamente esta mudança que nós estamos entendendo aqui? Essa transformação que o apóstolo está nos dizendo. Veja, todos nós, quando na descoberta, somos transformados. Refletimos como o Espírito a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Literalmente, nós não fazemos isso hoje. Literalmente, isso não acontece no homem exterior, porque ele se corrompe. E quando o interior, o apóstolo diz isso. Nós viramos a página do capítulo 5. Eles, o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova. Portanto, essa transformação de glória em glória, que é feita no homem interior, ela será exteriorizada no corpo da ressurreição, depois da redenção. No corpo da transformação, depois da redenção, porque não todos haverão passado pela morte. Então, o assunto é interessante, porque está sendo dito aqui, se virarmos a página. Vejam, por exemplo, ainda no capítulo 4, no verso 16 e 17, nós temos no capítulo 3, 18, agora no capítulo 4. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de. Mas nós não vemos isso ao olho humano. E isso será visto. Por quê? Porque quando chegar o dia da redenção, o dia de Cristo começa com todo esse tremendo trabalho que Deus fez para nos salvar. E a estrela da alva brilhar em nosso homem interior, nós seremos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. Não seremos deuses. Não seremos porque seremos simples criaturas, mas estaremos glorificados em estado superior aos anjos. Por quê? Ainda não terminei a leitura. Porque Deus, ao criar, se você observar, Ele criou algumas matizes. Por exemplo, Deus criou espíritos. Deus criou seres que é espírito sem corpo dos anjos. Seres que é corpo sem espírito dos animais. Mas criou os homens, que é espírito, alma e corpo. E aí aparece a grandeza. Os anjos não podem ter a imagem de Deus. Os animais não podem ter a imagem de Deus. Mas o homem foi criado a imagem e a semelhança. E agora em Cristo, essa imagem está sendo completamente, não só restaurada, mas completada, mas dada, será totalmente doada, será passada para que possamos refletir como espelho. Eu isso. Para refletir como espelho a glória do Senhor. É interessante observar. O apóstolo diz que o interior não se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória não recebente. Veja que a glória é reservada. Um peso eterno. Vejam, um peso eterno de glória muito excelente. Muito excelente.
está além de qualquer padrão de ótimo, de excelente aqui na terra. Então você observa que essa revelação do dia, nessa referência do apóstolo Pedro, nesta passagem do apóstolo Paulo, são os associados, nós temos então aqui a estrela da alva, cumprindo-se literalmente em nossos corações. Eu li Filipenses 2, 15 e 16, que Paulo diz: para resplandecermos como astros do mundo. E é interessante observarmos que a redenção da igreja, ela não é apenas para levar crentes a ficarem, sabe, refugindo a glória de Deus, sem ter o que fazer. Teremos muito trabalho, teremos mesmo durante o dia de Cristo, porque durante o dia de Cristo será conferido todas as bênçãos espirituais, toda a glória de Deus preparou. É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo antes da fundação do mundo. Portanto, antes do mundo ser fundado, Deus preparou o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem para os que o amam, e revelou pelo Espírito Santo. Então a redenção, ela tem, através de Cristo Jesus, muita coisa para conhecer a respeito das revelações, a respeito das ideias celestiais, das grandezas do reino de Deus. E eu quero continuar que essa mensagem, ela é contundente. Por quê? Ela descreve, através dos verbos, que estão apenas subjuntivo. Por exemplo, a estrela apareça. O verbo é subjuntivo, o verbo de possibilidade. Mas ele é subjuntivo na voz ativa. Portanto, é algo que o Senhor, de fato, fez para que eu venha desfrutar, você venha receber. Portanto, eu e você somos outros responsáveis. Se porventura perdermos a redenção do corpo e a glorificação do homem interior prescrita na palavra profética, porque, se você observar comigo, esta é a última referência ao dia de Cristo na Bíblia. É interessante observarmos que essa estrela não é a estrela do Apocalipse. Por que não é? Porque a estrela do Apocalipse é a estrela, ela não é o nosso corpo. E é interessante que também não é a estrela de Isaías 14, 12, Isaías. Porque eu quero dizer que o filho da alma ali não é a estrela. O filho da alma ali é o Luciano, é ela. Portanto, é a porta-luz, estrela da manhã, é um título messiânico conferido ao Senhor Jesus. E ele, ao revelar em Apocalipse 2,16, ele diz que ele é a resplandecente. Por quê? Porque para Israel estará nas trevas, na noite do pecado, na incredulidade, eles necessitam da estrela da manhã. Mas a igreja, que já está na luz, necessita da estrela que governa o dia de Cristo, o dia de noturno da eternidade. Portanto, nós gostaríamos de tratar de outros assuntos relacionados, mas aqui não temos como conseguirmos. Na sequência, nós sabemos que na sequência do dia de Cristo haverá, portanto, todos os galardões de todo o trabalho feito pelos cristãos que serviram a Cristo, do que foi bem feito, do que foi mal feito, daquilo que foi feito com amor, com dedicação, tudo passará pela prova de fogo. O fogo provará qual será a obra de cada um, e a igreja entrará nas bodas do Cordeiro, na maior celebração na apoteótica da eternidade, 7 anos depois, o dia de Cristo encerrará, e a igreja voltará com o Senhor Jesus para dar continuidade ao plano de redenção, porque Israel e as nações precisam ser salvos para o estado eterno. Deus nos abençoe. Nós voltaremos, portanto, na próxima reflexão, tratando da manifestação de Cristo em glória como a igreja para livrar Israel